E aí pessoal, mais uma vez aqui Otávio Castellani para o Castellani Produções. Antes do vídeo, não esquece de dar uma curtida e se inscrever no canal. Isso vai ajudar muito para dar continuidade nesse projeto, tá gente? Valeu! Bom, hoje a gente vai falar sobre storyboard e a sua importância no campo audiovisual. Mas não será qualquer um que vai falar sobre o tema não. Teremos um convidado que é um artista de storyboard, um verdadeiro expert. Seu nome é Rafael Jesus, um dos artistas de storyboards mais requisitados nas recentes produções cinematográficas, televisivas que envolvem tanto publicidade, novelas, séries de diversos canais, bem como produções recentes da Netflix. E quem quiser também conhecer mais do trabalho dele, pode segui-lo no Instagram e no Facebook do Rabiscando Verbos. Então, gente, vamos partir logo para o nosso convidado Rafael Jesus. Então, pessoal, depois dessa apresentação aí do artista Rafael Jesus, vamos ao dito cujo. Fala aí, Rafael, é com você. Bom, e aí? O que você espera dessa conversa? Oi, Tavinho. Então, eu espero poder passar algum conhecimento, alguma coisa, né, vinda da minha área, né, um conhecimento adquirido também ao longo dessa estrada, né, de experiência, para quem tiver aí, quem se interessar, né, poder compartilhar. Na verdade, não vou passar conhecimento, eu vou compartilhar conhecimento, tanto com você quanto com as pessoas que estão aí ouvindo a gente, né? Beleza, então de cara, que até é o título do vídeo, que eu coloquei como a importância do storyboard, uma coisa mais ou menos desse jeito. A importância do storyboard no audiovisual. E aí eu queria que você já de cara explicasse, claro que as pessoas que estão vendo já têm ideia do que é, mas eu queria que fosse um profissional mesmo, um artista de storyboard, que explicasse com suas palavras. E claro, além de explicar, você fazer uma diferença no o que é storyboard e shooting board. Com você, Rafael. Vamos lá, pergunta meio polêmica e tal, mas vamos tentar ver de que forma a gente faz isso sem muita... Que é o seguinte, o storyboard é quando você está contando visualmente a história sem haver muita preocupação em relação à câmera. Aonde vai estar essa câmera, na hora, né, que for filmar, em que ângulo ela vai estar, você não tem muito esse tipo de preocupação. Por quê? Porque o storyboard, você está simplesmente contando para... É como se você pegasse e fosse contar para alguém que não necessariamente é do ramo, tá? Então, você vai fazer uns desenhos. Aconteceu isso muito comigo quando eu trabalhava com agências, assim. Você pega o roteiro e aí, naquele roteiro, você lê ali o que está pedindo e você enquadra do seu jeito, que você entenda que a dinâmica seja mais interessante para contar aquela história visualmente para alguém, tá? Quando o diretor... Isso aí vai servir para você que faz o storyboard, né, apresentar, quanto para, de repente, o diretor tá te apresentando, né? Tem diretor que desenha para mim, assim, rascunha as coisas e mostra, sabe? Aquilo já é considerado um storyboard. Ele não necessariamente sabe aonde vai colocar a câmera, mas ele sabe o que ele quer. Então, por exemplo, ele não vai me dar uma câmera num contra-plongé, né, uma câmera vista um pouquinho de cima, porque ele nem pensou nisso, não viu lá do set de filmagem como é que é, as coisas e tal. Mas ele sabe que ele precisa de uma câmera onde eu veja o ator de corpo inteiro, sabe? E passar uma determinada tristeza. Mas ele não pensou ainda nos ângulos de câmera, ele nem quer comprometimento com isso. Teve uma vez que eu estava realizando um trabalho e o diretor, ele falou, vamos fazer aqui, mas não vamos nos comprometer. E guardei essa experiência. Porque ele falou, se eu disser que vai desenhar essa câmera aqui agora, colocar nesse ângulo que você está sugerindo aqui, pode ser que os caras gostem muito e eu não sei se eu tenho como produzir isso, né? Não sei se eu tenho equipamento na hora ou se isso vai sair muito caro. Nesta etapa que eu vou mostrar o storyboard, não há essa necessidade, né?
Então ele queria que fizesse a decupagem ali, né, junto com ele, mas não de forma que a gente se comprometesse muito. Inclusive, o desenho, ele me solicitou que eu talvez também não desse um desenho muito elaborado, exatamente para que não houvesse muito comprometimento com aquilo que estaria sendo apresentado, sabe? É como ele mostraria a visão dele, né, como diretor da história, ou seja, contaria visualmente aquela história, mas não necessariamente com o que realmente ele iria fazer na hora, né? Os enquadramentos, os eixos de câmera e tudo mais. E quando você está fazendo o shooting board, é exatamente isso. Você está se comprometendo e você tá colocando ali, ó, minha câmera é essa, vai ficar aqui desse lado aqui, né? O ator vai estar nesse close aqui, e você pode se comprometer cada vez num grau maior. Você pode considerar, o figurino é esse, né? Quando eu trabalho para publicidade, principalmente quando eu trabalho para cabelo, roupa, esmalte, esse tipo de coisa, existe um grande comprometimento no shooting board de apresentar como é que vai ser esse cabelo, e às vezes até no storyboard, né? Quando não tem essa necessidade de ser aquela câmera certeira, mas de repente o figurino tem que ser certeiro, sabe? Que eu vou estar colocando no storyboard. É necessário um pouco disso. Então é isso. Falei pra caramba e disse muito pouco, mas é isso. Storyboard eu não tenho comprometimento com ângulo de câmera, eixo de câmera, né? O comprometimento é com composição ali, como aquilo vai funcionar. Enquadramento. Mas de forma que aquilo fique agradável de ver e que se entenda. Entendi. Mas pode ser que lá no set a essência fique, né? Mas os ângulos, tudo isso vai mudar para dar mais veracidade, para dar mais dramaticidade, né? Tudo que o diretor precisar e levando em consideração tudo aquilo que ele tem disponível, né? Para ele poder realizar o trabalho. De certa forma você já falou para que serve, né, o storyboard, até a gente já viu até a importância dele numa produção. Mas eu queria entender mais a questão. O storyboard ele só serviria para o diretor de fotografia, o diretor de fotografia, ou ele poderia servir para a produção como um todo? Para o cara do figurino, para o cara da cenografia? Existe essa relação do storyboard com a produção toda, por exemplo, com os outros elementos da produção? Com certeza, Tavinho. Mas isso vai depender muito do diretor, porque ele pode estar desenhando um storyboard com esse sentido de atender anseios da produção, né? Ou apenas para ele no set de filmagem, né? São as camadas que o storyboard vai ganhando de acordo com a necessidade. A necessidade primordial ali do storyboard no set é que todo mundo se entenda, né? Na hora que está sendo filmado. Ou seja, normalmente se coloca, se imprime, hoje em dia não por causa da pandemia e tudo mais, mas se imprime em tamanho A5 ou A4, depende lá do espaço que os caras tiverem, cada quadro de storyboard, né? Normalmente é meia folha A4. Cada quadro de storyboard é colocado num quadro grande, né? Onde todo mundo tem acesso à visualização daquele storyboard durante o set de filmagem. Conforme a filmagem for rolando, aquilo vai sendo marcado, né? Ó, esse é o básico, para que todo mundo entenda. Agora, antes disso, o storyboard, se a produção não tem isso definido já por si só, né, através do roteiro, o storyboard também vai apontar e vai ajudar a produção a saber que aqui eu preciso de uma grua, sabe? Se ela já não souber isso antes, que naquela cena tem uma grua, porque às vezes está no roteiro, às vezes já foi definido, não necessariamente o storyboard vai ajudar a produção, mas tem casos que sim, a produção ainda não tem essas marcações exatamente, o diretor não teve tempo de passar esse tipo de coisa, e aí o storyboard passa a servir também para a produção. Um dos últimos trabalhos que eu fiz agora teve pouco disso, ou seja, o storyboard serviu para orçar câmera, orçar o que eles iam precisar no set de filmagem e tudo mais.
que eles ainda não tinham isso super organizado. Mas vem cá, só me diz uma coisa, você está falando no orçamento, e já teve alguma situação em que a produção executiva estava com vocês na hora da construção do storyboard, ou você sofreu de repente a produção sofreu, a equipe sofreu uma pressão da produção executiva? Não pode ter isso, porque a produção executiva é que tem a grana, né? Você já sentiu algum tipo de pressão assim? Já aconteceu uma vez ou outra, acontece isso de eu estar desenhando com o diretor e aí passa alguém da produção atrás e fala, mas peraí, vai ter isso aí? Não, mas isso aí não pode. Peraí, aí o diretor fala assim, não, mas eu vou precisar. Não, mas a câmera, não, esse negócio aí não tem condições, não pode ser alguma. E aí eles meio que discutem e às vezes o diretor fala, cara, deixa aí e depois eu vejo aqui se vai rolar ou não, mas pelo menos aí entra aquela parada. Mas pelo menos isso aqui vai estar contando o que eu quero. Se lá eu vou ter ou não, né? Então, se aquele trabalho que a gente estava fazendo tinha um caráter de shooting, passa a ter um caráter de story, né? Não necessariamente vai ser aquilo, mas isso tem uma história engraçada. Isso é engraçada na experiência, né? Que o Carvana, trabalhei com o Carvana durante alguns anos, e o Carvana, saudoso Carvana, gente boa pra caramba, ele tinha o hábito de desenhar comigo uns 5 meses antes de começar o filme. Aí ele marcava, a gente ia para casa dele e passava a tarde toda lá desenhando. Eu desenhava o filme todo dele, porque aquilo era para que ele... aquilo era um storyboard realmente, porque aquilo era para ele visualizar o filme, para que aquilo saísse da cabeça dele, né? As ideias dele, tudo aquilo não ficasse mais preso ali com ele e ele conseguisse começar a ver o filme tomar forma, né? Feito isso, uma vez que aquele storyboard estava resolvido, dificilmente aquilo ia ser usado no set de filmagem, porque ele não tinha noção do que ia ter no set quando ele desenhava comigo. Ele desenhava muito antes, né? Então, quando eu ia para lá, às vezes ele nem olhava o storyboard, porque eu participei de muitos sets de filmagem dele, né? Que é uma coisa que eu acho bacana, eu sempre procuro, quando é possível, estar no set de filmagem, vendo a cena que a gente produziu, que eu produzi no storyboard, porque ajuda a entender como é que aquele diretor pensa, né? Para que no próximo trabalho eu possa estar mais afinado com ele, possa estar mais junto. Então, sempre que dá, e o Carvana, super generoso, sempre permitiu. E é legal, porque o cara, ele nem olhava o storyboard, quem olhava era assistente dele, e dava umas coordenadas para ele, e às vezes ele falava, não, isso aí eu vou fazer mais não, vou fazer assim. Porque na hora ele via aquele cenário, tinha outras ideias, e ele já tinha uma forma de trabalhar, né? Então, não tem... Eu tive também um professor, é engraçado você ver isso, um professor chamado, ele tá famoso aí na área, o Rui Guerra, né? Na escola da C. Ribeiro. E o Rui também, super gente fina, e ele falava para mim, na minha cara, você faz storyboard, né? Eu não gosto de storyboard, eu não uso storyboard para nada. Para mim, isso é uma besteira. Porque ele era adepto daquilo, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e vamos lá, né? E faz filmes, né, super diferentes, filmes cabeça, literalmente, né? Que faz com que você precise refletir bastante, às vezes. São filmes que não são primeira camada, né? Como eu falo, eles acabam... Você tem que trabalhar ali para captar e entrar dentro daquele processo não de entendimento, mas às vezes de absorção, né? É um outro nível. E é legal também, e para chegar nesse tipo de trabalho que o Rui faz, realmente fica muito difícil ter storyboard, né? Porque os planos, muitas das vezes, não são planos naturais, vamos dizer assim, né? Plano de televisão ou planos que o cinema, de maneira geral, usaria para filmes genéricos, né? De maneira... Então... eu acho que eu entendo, assim, tanto o Carvana quanto o Rui, né? E quanto a galera que usa, porque, né, tem muito filme que sem storyboard não faz, né? Mas ele não e aí é uma polêmica também, né? Porra, precisamos de storyboard? Eu digo que, e sem puxar a sardinha pro meu lado, assim, eu acho que precisa, eu acho que é necessário, vai ajudar, né? Por tudo isso que a gente está conversando, super vantajoso, né?
a gente pode estar ajudando desde o diretor de fotografia a entender aquele processo, o pessoal da produção, o que vai orçar, né? E às vezes, de repente, colocando figurino, o que precisar, ou seja, já vai mastigar bastante as coisas. Eu tive a oportunidade também de fazer um filme agora há pouco tempo, nesse processo de pandemia, onde a gente teve que pensar, por exemplo, no storyboard, nos VFX da vida, né? O storyboard era de efeitos. Por quê? Porque a gente está num momento onde não pode ter aglomeração, e as cenas necessitavam de aglomeração, então eu teria que entender como é que ia filmar quem está em primeiro plano, o que está em segundo, se no terceiro eu posso colocar VFX, se não posso. Então o storyboard foi primordial para esse ponto da produção, entende? Então o storyboard ele vai ganhando forma, a necessidade dele, né, de acordo com o que vai aparecendo ali, né? Pode ser que o diretor fale assim, não, esse storyboard só vai ser usado para o VFX, e lá no set eu vou ver... Nesse caso não, porque por conta da pandemia vai ter que usar dessa forma. Mas é que eu digo, o mesmo trabalho ele pode servir para várias equipes diferentes dentro de um filme, e que cada uma está com uma lente diferente, entende? É o mesmo trabalho, porém a produção vai enxergar assim, o diretor vai enxergar assim, entende? Cada um vai estar preocupado com uma parte que o storyboard vai estar trazendo para eles. Por isso que eu acho muito rico, eu acho muito, apesar de ser pouco valorizado aqui no nosso país, infelizmente, né, um trabalho que some. Eu até falo que a gente que faz storyboard é o MIB, né, os Homens de Preto. A gente entra antes do filme começar, muitas das vezes, ou bem lá no iniciozinho, a gente vai estar junto com o diretor, sendo ali junto com o diretor de fotografia, o braço esquerdo do diretor, maneira de dizer, né? E vai estar fazendo o braço direito, né? Vai estar fazendo aquele trabalho. E muitas das vezes, quando a gente acabar esse processo, o filme ainda vai começar, né? E lá no set, muitas das vezes, a publicidade, como eu te falei, você até coloca o storyboard lá no set, mas longa-metragem, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Aí depende do diretor. Então, muitas das vezes ninguém sabe nem que existiu esse trabalho, né? Então, é um trabalho que você tem que estar sempre, de repente, mas acaba que quem vai te conhecer, quem precisa do teu trabalho vai te conhecer são os diretores, os produtores, e eles vão estar... Se você fizer um bom trabalho, né? Você vai ser notado, com certeza, sabe? A minha briga é só com o negócio de crédito. Isso aí é um perrengue, porque como ninguém lembra que você existiu, depois de um tempo estão fazendo lá os créditos e esquecem de colocar o seu nome, né? Aí você tem que falar, oi, aí às vezes quando você vai falar, o filme já está pronto, já colocaram os créditos, já não dá mais para você entrar, né? Esse tipo de coisa. E que aí não tem jeito. E eu não sou muito de correr atrás desse tipo de coisa também, então vai passando. Mas acho que todo trabalho acaba tendo um pouco desse tipo de coisa, né? Eu acho que o mais importante é fazer o bom trabalho. Exatamente. Porque é isso que vai te valorizar no mercado, né? Para que as pessoas te conheçam e tudo mais. Não é teu nomezinho ali na tela. É bacana, mas... Então, é isso. Falei pra caramba, acho que eu falei umas... Não, mas falou, você já deu um panorama de que é super vantajoso, né? Se você for fazer uma produção de visual, você preparar um storyboard, claro. Já vimos aí do que você falou as vantagens e desvantagens de não ter um storyboard. Então o storyboard você completa não só com a visão diretor de fotografia, mas com as informações que você passa para toda a produção, né? Então, até pro cara da produção executiva que vai bancar, ou o cara do cenografia, do figurino. Então você já mostrou a importância do storyboard. Agora eu queria saber o seguinte, você como artista de storyboard, né? Que tipo de conhecimento você precisa ter, você precisou estudar, você ainda estuda para você dar continuidade no teu trabalho, realizar com perfeição o que eu sei que você faz? Então, Tavinho, para poder fazer o storyboard, a gente acaba tendo que estudar um monte de coisas, às vezes até coisas que não são da área, né? Eu até falo que o cara que faz quadrinho, muitas vezes fala assim, o cara que faz quadrinho faz storyboard, né? Não necessariamente. Ele pode fazer,
mas também não é uma regra, né? É igual aquele papo do cara que é comediante, é ator, e o ator não é comediante, é um pouco disso. A gente, para estudar fazer storyboard, a gente tem que estudar o desenho, né? Que aí é a questão da anatomia. A gente vai ter que ter muito bem definido o masculino, o feminino. A gente vai ter que estar definindo também o ser humano em qualquer posição que o diretor precise, né? Relacionado aos ângulos de câmera. A gente vai ter que estar desenhando todo tipo de coisa, né? Seja uma árvore, seja uma casa, seja uma motocicleta. E para isso, hoje em dia, que bom, o santo Google, né? A internet, ela ajuda muito nesse sentido, para que você possa ter referências, né? Para ter uma agilidade dentro desse processo. Então, essas ferramentas são bem importantes. Além da questão do desenho, a gente tem que estudar um pouco de fotografia, né? Diria até que bastante, dentro do que você vai buscar. A gente tem que entender um pouquinho de lente, né? Porque você vai conversar com o diretor de fotografia, você tem que saber o que é uma lente 18, o que é uma 50, né? O que é uma teleobjetiva, né? Tem que entender um pouco. Não estou dizendo para você ser um expert em lente, né? Não há essa necessidade. Assim como qualquer profissão, quanto mais você souber, melhor, né? Mas você precisa saber alguma coisa para você poder ter uma conversa de igual para igual, né? Falar a mesma língua daquilo que está sendo dito, né? Você precisa saber as questões do storyboard em si, né? Questões como câmera, ângulo, continuidade, corte, composição, né? Os enquadramentos. Você precisa saber uma coisa que tem relação tanto com o desenho quanto com o storyboard, até porque, né, também é desenho, mas que são os elementos visuais, né? Que é ponto, linha, forma, cor, tonalidade, né? Como você vai utilizar movimento, como você vai estar utilizando esses elementos que você conhece, visuais, para contar aquela história, né? No storyboard. Porque você precisa... O diretor vai te falar assim: Rafa, essa cena é tensa. Você precisa... a gente precisa fazer um negócio aqui um pouco mais movimentado, com um pouco mais de... Tem que fazer com que o telespectador, né, quem está assistindo ali, fique ligado, né? Então, você já sabe que você vai estar trabalhando um storyboard para trazer essa emocional mais aflorado, vai estar trabalhando com diagonais, vai estar trabalhando com ambiguidade, vai estar trabalhando, de repente, às vezes com um espaço, né, que você vai estar trabalhando do enquadro, de uma forma que ele seja mais plano, ou que ele seja mais sufocante, entende? E tudo isso você vai estar utilizando essa linguagem visual, né? Sejam as linhas, a qualidade das linhas, como é que você vai estar colocando isso, né? Seja a forma que essas linhas terão. Você vai ter que estar estudando todas essas coisas que se relacionam muitas das vezes com o storyboard em si, e às vezes vai estar flertando mais com a questão do desenho, né? O storyboard é uma ferramenta que não necessariamente ele precisa ser desenhado, bonequinho e tudo mais. Você pode fazer storyboard com tracinho. Isso que eu ia te perguntar em relação a alguns desenhos que você até já me mostrou. Eles têm umas diferenças, né? Tem uns que de repente tem uns traços com lápis, outros você colore, uns têm uma pegada mais realista, outros não tem. Como que você vai definir esse tipo de pegada que você vai utilizar em cada projeto? Bom, Tavinho, para cada trabalho eu utilizo um acabamento, um traço diferenciado. Eu vou sentindo isso no projeto. No caso aqui, eu estou mostrando para vocês aqui etapas que eu utilizo para o trabalho de publicidade, né? Você vê, o primeiro lá é o monstro que eu defino com o diretor, né? O rascunho. É um trabalho bem solto, aonde eu só estou definindo as massas do que eu preciso. Depois disso,
eu vou estar fazendo o rascunho para mim, né? Definindo um pouco mais rosto, esse tipo de coisa, tá? Isso aqui são as etapas de um único frame de storyboard, né? Então, quando eu chego nesse terceiro quadro, eu já tenho o traço definido, né? E muita gente termina o storyboard, às vezes, aqui, né? De publicidade. Eu não gosto, eu prefiro terminar num ponto mais abaixo, que são os tons de cinza, onde eu estou colocando luz e sombra. Por quê? Porque muitas das vezes a luz e a sombra ela vai ajudar a contar também a história, né? Aqui eu não sei se é dia, se é noite, eu não sei eu sei que eles estão felizes pela atuação, né? Pela forma como eles estão se comportando. Mas quando eu trago aqui, ó, uma luz, quando eu trago essa bagunça com essa sombra e tudo mais, toda essa tonalidade aqui, mesmo em tons de cinza, já dá uma ideia já de estar acordando de manhã cedo, uma família, né, feliz, não só pela questão da atuação. Tem outros elementos que vão me estar vai estar me trazendo esse tipo de mood, né, que a gente chamaria. Então, o humor da cena vai estar sendo representado aqui nesse processo, coisa que aqui você não tem tanto, né? Mas às vezes fala, cara, não preciso disso, então vai esse aqui, né? E aqui já é a cor, né? Aonde, na verdade, a gente não está trabalhando só com a questão da cor. Eu estou trabalhando com uma paleta específica, né? Para aquele momento. Não é assim, é amarelo, bota amarelo, é vermelho, bota vermelho. Não. Existe um cuidado de temperatura, né, de cor aqui. Então, com tudo isso aqui, se eu for pensar no quadro colorido, eu tenho aí 4 etapas para chegar no quadro finalizado, né? Aí você imagina que cada storyboard a gente tem 20 quadros, 25 quadros. Você imagina o trabalho que às vezes não dá para completar tudo, mas faz parte. Mas isso aqui, eu estou dando um exemplo de como eu trabalho com publicidade, né? Eu vou te mostrar agora um pouco desse diferencial que a gente estava falando de traço, né? Como é que funciona essa questão do traço. Eu tenho aqui um exemplo bem... Eu estou trabalhando aqui com o futebol, por exemplo. E aqui no futebol, ó, eu tenho aqui o monstro desenhado pelo diretor, tá? E aqui, ó, eu tenho uma bola correndo no campo, aonde será que você percebe que isso é um pé? Porque eu estou falando aqui, mas será que solto assim no quadro, né? Não é uma chuteira perfeita, tá vendo? Não é uma bola perfeita com todos os gomos. Aqui, ó, eu tenho rascunho aqui, rabiscado e tudo mais. Mas por quê? Porque esse storyboard de futebol, eu senti a necessidade de trazer velocidade. Eu senti a necessidade de um traço mais ágil para contar essa história. Pela própria característica do futebol, né? Você nota aqui, ó, um outro quadro, onde eu não estou muito preocupado em deixar bonito. Eu estou preocupado em contar a minha história. E o meu traço, ele vai ajudar nesse sentido, né? Então você nota que as linhas, o contorno da camisa aqui de cada um, da bermuda, se nota que simplesmente a forma como eu pintei aqui os traços já traz essa agilidade de onde estou vindo, tá vendo? As diagonais aqui do short já vão me trazer isso. Então, esse tipo de coisa é que eu acabo buscando nesse caso aqui do futebol. Aqui, quando eu estou um pouco mais distante, ó, eu não estou preocupado com os personagens, mas eu estou preocupado em passar a sensação do jogo. E você nota que os bonecos são umas cabecinhas, uma coisa bem simples e tudo mais, que eu não estou tão preocupado. Quando eu vou para aqui também tem outro né? Olha isso, eu estou preocupado que essas bandeiras estejam vibrando, trazendo a emoção do futebol a toda, sabe? Mas se você olhar e falar, são bandeiras ou são rabiscos, né?
mas é para passar a sensação de que elas estão em movimento, mesmo que não estejam, né? Agora, se eu pegar um trabalho aqui, eu vou pegar aqui um Ilha de Ferro da Globo, aonde eu tenho um desenho mais apurado, tá vendo? Dos personagens. Eu tenho um... Não, aí você vai falar, pô, mas precisa? Às vezes sim e às vezes não. Mas, de qualquer forma, o acabamento que eu vou estar trazendo é diferenciado. Eu senti a necessidade de ter o ator, de passar a questão da interpretação aqui nesse caso, né? Pelo que eu li do roteiro. Você nota que alguns não precisam, aqui eu não precisei. Nota que eu tenho agora aqui cor, sabe? É um elemento que era importante para definir algumas coisas, porque como eu estou trabalhando com maquinário, acaba que esses desenhos só no preto e branco se perdem muito as informações, né? Então, aqui é uma cena onde ele está tentando com um gancho, ó, pegar de qualquer forma essa caixa. E a gente utiliza esses recursos de seta também, que são importantes para trazer informação para o diretor, para a produção. Ó, você nota que aqui eu já usei uma difusão uma textura, né, para trazer essa ideia de sujeira e tudo mais. Ou seja, já houve uma necessidade maior para contar a história, tá? Agora, isso não é uma coisa que vem do diretor, isso é uma coisa que vem de mim, e existe a possibilidade de eu poder fazer, eu faço, para não ficar uma coisa tão simples. Aqui é o storyboard do Filho do Homem, a história de Jesus que passou pouco tempo no cinema, aonde a pegada já é outra. Você nota aqui é interessante que você vai notar que eu uso as duas coisas, tá vendo? Eu uso traços muito simplórios, e aqui eu já começo, aqui eu vou ter que passar Jesus chorando, todo o emocional dele. Então eu tenho um traço um pouco mais simples, e conforme eu vou chegando mais perto, esse traço vai ganhando maior densidade, tá vendo? Então, eu vou trazendo outras informações para trazer o que eu preciso. Porque eu penso assim, cara, tudo é buscando o emocional, né? O diretor vai fazer isso no filme dele, fazer com que aquela cena, fazer com que aquela história busque o emocional, e a gente, se puder passar isso no storyboard, vai passar, né? Eu tento fazer isso. Aqui, eu vou trazer aqui, ó, uns estudos de traço, de coisas que eu vou estudando para poder fazer storyboard. Então, assim, eu penso assim, cara, se eu precisar fazer rapidamente aqui um personagem em primeiro plano, com um casaco e tal, ou seja, eu só preciso passar essas informações, não preciso ir além disso, não preciso saber quem é esse cara, eu só preciso mostrar que eu tenho um cara aí. Então, talvez eu utilize dessa forma, né? Aqui é para trabalhar formas de ser humano com rapidez, com destreza, sem precisar ficar me prendendo a detalhes, né? Então, também é uma questão de estudo. Isso aqui é um estudo, pego thumbnails, formas bem distantes, isso é bem legal de fazer. E você tenta captar o que está ali, a essência, né? E aí eu trago isso para cá. Aí você fala, pô, não tem nada a ver uma coisa com outra. Se você olhar, vai ter, mas talvez a minha lente seja diferente da sua nesse momento. Mas isso faz com que eu capte só a essência, não fico preocupado com o cabelo, como é que é, com o gomo da camisa, sabe? Não fico preocupado com esse tipo de coisa. E aí isso vai passar para os desenhos, tá vendo? Eu estou aqui preocupado em o personagem estar relaxado, sabe? E você nota que os traços são muito simplórios, mas a questão de como ele está relaxado, de como ele está posicionado, né, de como a bolsa está ali, é o que me interessa. Não estou muito interessado em fazer bonito, sabe? Aqui já é um quadro de storyboard, onde eu já estou usando outras coisas. Eu já estou usando textura aqui embaixo, né, já estou definindo um pouco mais as coisas.
E outras não, né? Você vê aqui a camisa, se eu for pensar, o casaco dele aqui é um bando de traços. Mas nesse caso aqui, a informação que eu preciso para esse quadro é que eu entenda que ele está vestindo uma coisa pesada. Eu não estou preocupado com o que é, né? Não tem essa necessidade. Então, o storyboard é isso, é um desenho onde você capte rápido a informação e, além disso, eu procuro para cada trabalho trazer esse cuidado de informação que eu acho que o trabalho vai me exigir. Isso aqui, ó, é novela. Você vê, novela Sete Vidas, da Globo. Aqui, a minha preocupação era outra. Aqui, no caso, eu até me preocupei em fazer o ator. Não precisava, sinceramente, não precisava. Aí é aquilo que eu te falei, de gostar de fazer, de querer fazer melhor. Mas aqui nos outros... É o teu estilo, né? É o teu estilo. Mas você viu, do futebol eu já não estava com essa preocupação. Entendi. Então, varia muito. É sentimento, eu sinto. Eu leio o roteiro, eu leio aquilo e falo assim, acho que vai funcionar assim, sabe? O diretor não vai dizer como eu vou desenhar, dificilmente isso acontece. Então aqui, ó, você nota que eu tenho o ator aqui, mas aqui eu já não tenho tanta preocupação com isso, estou mais preocupado com o leme, com o enquadramento, como é que eu estou colocando isso. Então, aqui, ó, por exemplo, Grande Família, eu já estou preocupado com os atores, sim, são atores conhecidos. Então eu quis fazer os atores e tal. Então já tem mais esse cuidado. Eu recebi bastante informação nesse trabalho de como é que seriam as janelas, de como é que seria o que eles estariam fazendo. Mas você nota que num quadro desse menor, ó, você não tem muita informação pertinente aos atores, né? Você tem informação do quadro geral. E quando há essa necessidade de informação, ela é colocada, né? Quando eu sinto que dá para colocar essa informação, no caso aqui o Linneu. Mas aqui, por exemplo, você tem um Linneu mais rabiscado, mais solto. Já não estou tão preocupado com isso. Minha preocupação já passa a ser com o outro personagem. Então, o tipo de traço varia muito. O Crow aqui também é outro estilo. Aqui foi um trabalho... o Crow foi um trabalho muito legal, né? Eu fiz com o co-diretor do filme, é um grande amigo meu, o Alex Cabral, de anos de escola ainda e tal. E hoje ele é um dos diretores lá até da escolinha do professor Raimundo, né, essa nova. Acho que ele dirige a escolinha, se não me engano, e junto com a Sininho. E esse trabalho em si, eu tive a oportunidade de ir no set, ver os ensaios, né? Foi numa casa, uma mansão e tal. Eu vi os ensaios dos atores, a Sininha dirigindo os atores, e depois eu recebi figurino, recebi qual seria um pouco da indumentária, né, que seria trabalhada nesse... que ótimo, o WhatsApp entrou ali. Qual seria a indumentária que seria trabalhada nesse caso aqui. E depois foi legal, que eu pude ir no set ver a gravação e ficou bem parecido. Se você olhar o filme, funciona muito bem o que foi feito aqui. Foi bem legal. Aqui, ó, você nota que é um storyboard, a minissérie Felizes para Sempre, do Luciano Moura, também um outro diretor fera. Que a necessidade do board era passar esse clima, né? Ele tinha que passar a cena, passar o que estava acontecendo, e eu trouxe esse clima. Eu sabia que a cena ia ser à noite, então busquei trazer esse clima noturno, esse jogo de luz e sombra, né? Trazer esse foco, desfoque, porque tem informação que não necessariamente o diretor vai estar te passando ou no roteiro vai estar te passando. Mas ao você ler a cena e conversar com o diretor, você sente, né? Você fala, pô, cara, aqui ia ficar legal assim, assado e tal. E depois que você mostra isso para o diretor, às vezes o diretor fala, cara, é isso, ficou show, vai resolver o que eu preciso, né?
Não necessariamente aqui, por exemplo, eu sabia se iria filmar exatamente do jeito que está aqui, né? Mas isso era um storyboard de reunião de trabalho dele, né? Com o diretor de fotografia e tal, com a equipe de maneira geral. Então, é uma reunião de apresentação. Então, esse tipo de informação a mais, né? De luz, sombra, o sangue, tudo isso foi informação bacana para essa reunião que eles iam ter. Talvez para o set de filmagem não precisasse tanto tudo isso, né? Agora, esse tipo de coisa também é uma forma da gente estar participando mais do processo, né? Então, de novo, acaba sendo muito uma decisão, uma escolha muito pessoal. Uma coisa que eu tenho curiosidade VFX, efeito especial. Você também coloca no storyboard? É pedido para você também colocar no storyboard isso? Bom, Tavinho, então aqui, ó, tô te apresentando o storyboard do Joia Rara, a novela da Globo, né? Famosa aí, ganhou prêmio e tudo mais. Esse storyboard, ele era de efeito, porque eles tinham que saber o que eles iam filmar lá na Antártida e o que eles iam filmar em estúdio, né? Então, esse storyboard está servindo para isso, para a produção entender o que ia rolar. No caso aqui, a gente não precisou definir aonde seria o fundo verde, aonde seria o estúdio, etc., porque o diretor já tinha as anotações, né, do que ele queria. Então ele preferiu fazer um storyboard somente visual. Mas é um storyboard que poderia ter diversas indicações de coisas aqui, tá? Eu tenho um exemplo de storyboard, o Veneza, do Falabella. Deixa eu achar ele aqui. Efeitos. Aqui é um storyboard onde a gente já tem referenciais aqui do lado, tá vendo? Noite, aonde vai ser. A gente tem esse cuidado. E aqui no caso, ó, tem um efeitos aqui onde eu estou mostrando um pouquinho em primeiro plano aqui o barco. Aqui eu já tenho uma difusão em cima disso, ou seja, não é só traço, né? O storyboard vai estar trazendo um pouco dessa magia. Aqui já é publicidade, tá vendo? Eu já tenho efeitos aqui mais visuais, né? Não necessariamente VFX, né? De produção, de saber como vai se comportar, não. Às vezes a característica, o mood da cena também é importante e é considerado efeito, né? Não é efeito de cena, mas é um storyboard considerado storyboard de efeito, né? Efeito visual. Como você está vendo, não há necessidade de chegar num nível desse num storyboard normal. Aqui não, aqui eu já tive isso, ó. Eu tenho borboletas aqui em primeiro plano, sabendo como é que ia funcionar essas borboletas, mas não é um storyboard técnico, né? Existe essa questão do storyboard técnico, aonde eu vou estar apontando exatamente aonde vão entrar os efeitos, de que forma os efeitos entram, né? Ó, também ainda no Grande Circo Místico, mesmo filme aqui do Cacá Diegues, a gente tem aqui, ó, apenas mostrando como é que ia ser esse fogo no coração dele, né? Como é que ia ser essa chamuscada, mas sempre nesse nível visual, sem estar muito preocupado com mostrar a tela verde, né? Esse tipo de coisa, que poderia ter perfeitamente, não tem o menor problema, mas não é o caso. Jesus, em relação à publicidade, a gente sabe que às vezes tem muita celebridade que participa. Nesse caso, o storyboard tem algum diferencial? O que você pode dizer em relação a isso? Então, em caso de publicidade, tendo celebridade, acaba que é bacana que você faça, né? Então, é uma coisa que eu já trago comigo, essa coisa de fazer a celebridade. Eu acho que para a publicidade ajuda muito no processo de venda, né? Porque você imagina, na publicidade, o storyboard vai sim para o set depois e tudo mais, mas antes, o storyboard que eu faço, eu estou fazendo para uma produtora, que vai apresentar para uma agência, que vai apresentar para um cliente, né? Ou seja, estou falando já chegando no cliente, o storyboard, quanto mais apelo visual ele tiver, né,
mais interessante visualmente ele for, melhor, né, para o cliente. Não adianta ter um esquema de composição muito bacana e tudo mais, que o cliente pode até não entender, né? Publicidade é outro papo, é outra história. Ela exige mais da sua questão de desenho do que o cinema e série, etc. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos aqui também. Ó, aqui é um storyboard da Fiat. Na verdade, aqui eu estou marcando aqui uma grua, e isso aqui era para mostrar a câmera descendo. Aonde aqui é a minha celebridade, aqui bem pequenininha. Nesse quadro, a minha celebridade aqui são os carros, né? E que ainda estão sendo vistos de longe, mas quando eu chego aqui num close, eu vou fazer a atriz, né? Aqui no caso a Paola Oliveira. Aqui também, ó, eu tenho um outro close onde eu apresento o outro camarada, aqui o Teló. E aqui eu tenho atrizes de cabelo, né, que não necessariamente a gente às vezes sabe quem é, mas que eu recebo a fotografia, eu recebo como é que vai ser esse cabelo, né, essas informações são importantes, principalmente nesses filmes de estética e tudo mais. Aqui Margarina, Fábio Júnior. Aqui, você nota que aqui, no caso da Gisele Bündchen, a gente tem também a questão do figurino, que acaba sendo importante para essas cenas. Acabam sendo protagonistas também, né? Não é só a questão do rosto, né? Aqui também cabelo e figurino, com a Mariana Rui Barbosa. E aí a gente vai tendo essas... Você vê que agora eu estou tendo um cuidado com a questão do desenho. É como se eu chamasse o Rafael lá, o storyboard, fez lá, né, todos os tracinhos, as massas gráficas, o que precisa... E agora eu falo assim, ô Rafael, desenhista, vem aqui, né? Agora é teu trabalho. E aí é uma outra forma de pensar, né? Aí a minha preocupação não vai ser com composição, com enquadramento, a minha preocupação agora é em deixar o traço bonito, o cabelo passar a ideia de ser sedoso, né? Ter um apelo realmente visual, né? Essa acaba sendo a questão aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui, ó, o Anitta Rexona. Aqui foi feito, isso aí foi do início do ano. Aonde aqui, ó, tem vários elementos que a gente já conversou aí. Aqui eu tenho a questão da luz, da sombra, que é importante. Eu tenho a questão do figurino. Esse é um trabalho onde vários figurinos de diversos clipes famosos delas, né, foram incorporados aqui para estarem juntos, e cada um ia ser representado, cada clipe representado num desodorante. Então, aí no caso aqui, ó, eu tenho a Anitta, tá vendo? Acaba que é um storyboard mais didático. Você nota que por mais que eu tenha as câmeras, o enquadramento e tudo mais, mas é um desenho mais didático, de fácil entendimento, né? Ao contrário de alguns que eu já te mostrei aí do futebol, que estava me exigindo dinâmica e tudo mais, esse aqui me exige um entendimento de traço mesmo, sabe? De compreensão gráfica no melhor dos sentidos aí. E aqui eu tenho um da Anitta, deixa eu ver qual que é. Sim, que é colorido, olha o nível. Peraí, não, esse aqui foi o que eu utilizei para chegar. Isso aqui foi um estudo que eu utilizei para chegar nesse trabalho que eu vou mostrar agora da Anitta, né? Que é esse aqui, tá vendo? Onde você tem um cuidado gráfico, onde eu tenho questões de luz, sombra, cor, temperatura de cor, né? Além da Anitta em si, né? Você nota aqui, ó. No caso aqui, a Anitta. E aqui eu tenho uma questão também de animação, tá vendo? Que acabou rolando. Foi um storyboard assim bem... Então, assim, se eu fosse falar até de níveis de storyboard, né? Você nota que tem um monte, tem vários. E eu tenho um de publicidade aqui que tem bem a ver com a questão da animação, né? Que eu tinha falado que eu
eu já trabalhei muito tempo com animação. E aí as coisas às vezes vão aparecendo pra gente, né? E caiu no meu colo, né, de trabalho, essa questão da animação dentro do storyboard de publicidade. Então você nota que aqui, ó, eu já tenho outra pegada de trabalho. Eu tenho um personagem, e aí eu tenho um traço mais cuidadoso, mais delicado, aonde eu preciso passar uma singeleza. Tá vendo? Olha, é outro tipo, outro nível de trabalho que a gente vai acabar apresentando. Eu preciso contar outra coisa, sabe? E aqui eu tenho, tá vendo, a questão do live action, né, do ser humano aqui representado, mas também da animação, porque a garotinha ia interagir com um leão em 3D, né? Então, é uma outra pegada de trabalho que a gente tem. Então, se eu fosse falar de tipos de storyboard, assim, a gente tem vários. Para cada produto que a gente recebe, a gente acaba tendo... E não só o produto, né? O diretor também vai te trazer isso. Ele vai falar, olha, eu quero esse filme mais cuidadoso. Isso em publicidade, né? Porque, como eu te falei, o visual na questão publicitária, ele é muito forte. Então, essas questões, esses trabalhos que eu apresentei, do leão e tudo mais, é isso. Ele funciona, esse trabalho visual todo apresentado aí, para a publicidade, onde o lado do belo, né, do que é estético, né, do visual, ele vai contar muito mais para contar para o cliente, né, vai chamar mais atenção do que o lado de câmera, composição e todo aquele lado do storyboard, que está aí, que também tem dentro disso, mas ele acaba ficando escondido, né, porque o desenho sobressai, né, então cada trabalho exige um trabalho diferente, né, a gente tem que saber, e o diretor também vai trazer isso, cada diretor vai ter um pedido, olha, preciso mais disso, eu preciso que o storyboard traga mais essa informação, né, vamos nos focar mais aqui, né, e diferente para cinema, TV, que aí é outro papo. Então beleza, Rafael, super conversa, e certamente a galera que estiver assistindo isso daí vai ter muita informação do que é o storyboard, que muita gente não tem isso, não tem essa informação. A informação que tem aquela coisa clássica do desenhozinho, né, mas não vê que o negócio é rico, é arte, né, arte dentro da arte, dentro do cinema, e a importância e, né, todo o conteúdo que você tem, que você precisou ter para você ser um artista de storyboard, e tão requisitado que a gente viu aí, Globo, cinema, Netflix, né, a parte também de propaganda, publicidade. Então isso mostra que né, uma parte do cinema, do audiovisual, vamos dizer assim, do audiovisual, né, que é necessário, né? A gente viu a grande vantagem que tem em você ter um storyboard na sua frente quando você é diretor de fotografia, e legal que você tem a visão, né? Quando o diretor de fotografia está contigo, ou o diretor, você tem a visão muito parecida com a deles, né? O conhecimento também, enquadramento, né? Composição de imagens, isso tudo é importantíssimo. Mas valeu mesmo pela grande conversa aí. Eu que agradeço aí, espero que todo mundo tenha entendido um pouquinho, né? Espero que tenha conseguido transmitir o máximo aí de informação, e essa troca é sempre bacana, e obrigado por ter convidado aí. Valeu, Rafael. Então, pessoal, não esquece de curtir, de compartilhar, se inscreva se você não é inscrito, e vamos que vamos. Beijão, gente.